Olá pessoal, vou apresentar agora a sequência didática que eu planejei para a disciplina Jogos e Brincadeiras na Universidade Claretiano, curso de Educação Física, licenciatura. Essa sequência didática que eu planejei tem como base o jogo de bolinhas de gude, né, que está dentro do contexto dos jogos populares, pela classificação do professor Louro, e que vai trazer também, além da disciplina Educação Física, vai trazer também a disciplina de História e a disciplina de Artes nessa sequência didática. É um projeto interdisciplinar que envolve aí essas três disciplinas do conteúdo do ensino fundamental. Essa sequência didática e esse projeto pedagógico voltado aí para o quarto ano do ensino fundamental é só um parâmetro, tá? Você pode trabalhar com idades menores, com idades maiores, adaptando um pouquinho a questão da idade aí, né? E tem uma sequência de 12 aulas, né? Sendo que 4 serão na parte da história, 4 serão na parte de artes e 4 será na parte de educação física, né? Início da sequência didática vem da história, né? A gente vai trabalhar junto com o professor de história a questão do surgimento da bolinha de gude, onde ela surgiu, quanto tempo atrás, qual foi a trajetória da bolinha de gude até os dias atuais, né? E aí a gente trabalha também com o professor de história que vai iniciar essa sequência didática aí, dando esse contexto histórico da bolinha de gude no mundo e depois no Brasil. E essa sequência se inicia inclusive mostrando, né, a história dos jogos populares, né, nessa parte de história que eu falei para vocês. O professor de história vai trabalhar aí os jogos populares, os jogos tradicionais que muitos conhecemos aí, né, e depois trazer um debate, né, sobre jogos populares, jogos modernos, né, para depois, nas duas últimas aulas de história, falar um pouquinho da história da bolinha de gude, da trajetória da bolinha de gude ao longo da história aí no Brasil e no mundo. Após essa sequência histórica aí da bolinha de gude, vem a sequência artística, né, que a proposta é o professor de artes, a professora de artes trabalhar aí materiais que são usados para confeccionar as bolinhas de gude, tanto atualmente quanto no passado, né, do que elas eram feitas, como essa concepção da bolinha de gude aí, tanto da produção quanto da parte artística, da parte de materiais. E ao longo das aulas a ideia é propor, né, a construção de bolinhas de gude com materiais alternativos, né? Você pode usar aí papelão, você pode usar papel alumínio, você pode usar folha de sulfite, tinta guache, você pode usar massinha de modelar, que é o que eu vou dar o exemplo aqui. Porque a massinha de modelar é um bom exemplo, porque como ela é realmente uma massa de modelar colorida, ela pode trazer uma aparência bem parecida com o que a bolinha de gude é hoje, né? Cheia de cores misturadas, e gera para a criança uma imaginação também para formar a bolinha de gude com as cores que elas querem, do jeito que elas querem, com o formato que elas querem, em termos de estética. Então veja bem, pessoal, ó, essas bolinhas aqui são bolinhas de massa de modelar, né, que eu acabei de fazer. Eu vou fazer uma rapidinho aqui. Veja, essa massinha de modelar, ela é achada aí em qualquer papelaria entre 5 e 10 reais, né? Ela tem algumas cores básicas aqui, então o aluno ele pode propor fazer uma bolinha das cores que ele gosta, né? Então ele divide aqui, né? O professor de artes, claro, vai ensinar isso para eles, mas é um jeito muito fácil de fazer a bolinha. É só você dobrar aqui, e aí você consegue também modelar a bolinha. O aluno vai conseguir modelar a bolinha com as cores que eles querem, ó, fazendo uma mistura de cores aqui com a massa, né? Então ele pode ter bolinhas multicores, pode ter uma bolinha de uma cor só, pode ter bolinhas das cores que eles quiserem. Fica muito parecido realmente com a bolinha de gude. É por isso que eu sugiro aqui a massinha de modelar, né? E ainda é possível jogar com essa bolinha, né? Se você quiser, você joga. Claro, não vai ter o impacto aqui em relação a bolinha de vidro, né? Porque o material é muito mais fofo, mas é possível jogar tranquilamente com essas bolinhas feitas de massinha de modelar, tá? Não tem massinha de modelar? Pode ser papel alumínio, como eu falei, pode ser papel sulfite com tinta guache. Aí é o professor de artes que vai decidir,
né, o que vai ser utilizado dependendo das condições dos alunos e tudo mais. Mas eu acho que essa proposta da massinha de modelar, além de ser uma proposta barata, né, não é um custo alto da massinha, que o professor pode até providenciar ou pedir para os alunos em grupos aí dividirem o material, ela chega muito perto, né, da bolinha de gude que é hoje, colorida, toda multicor, né? E acho que eles vão gostar bastante de produzir essa bolinha na aula de artes. Dessa sequência didática é o bloco especificamente da educação física, onde depois de eles conhecerem a parte histórica das bolinhas de gude, a trajetória das bolinhas de gude no Brasil e no mundo, depois de eles conhecerem a concepção artística, né, de produção das bolinhas de gude, de produzirem as próprias bolinhas de gude, né, com os materiais que eu falei para vocês, ou massa, ou papel alumínio, ou papel sulfite, tinta, etc. Eles vão conhecer os jogos relacionados à bolinha de gude. Tem vários jogos em relação às bolinhas de gude que podem ser praticados, né? Eu vou falar os 3 mais populares, né, que são os jogos do mata-mata, né, onde um mata a bolinha do outro, o jogo do círculo, onde você coloca a bolinha no círculo, né, e vai tirando a bolinha dos outros, e quem tirar mais bolinhas ganha o jogo. E aí é uma coisa que precisa ser combinada também, né, porque tem a questão lúdica aí, né, da educação física, a questão competitiva, participativa, né, então precisaria combinar com eles, porque no jogo, né, oficial de bolinhas de gude, essas bolinhas que são ganhas ficam com quem ganha, né, com quem bate na bolinha. Então corre-se o risco de perder-se as bolinhas, né? Você pode combinar com os alunos se essas bolinhas, quem for batendo nelas vai ganhar a bolinha do outro ou não, né? Ou só vai ficar realmente quem fez mais, quem bateu mais bolinhas ou não, né? Isso é um combinado com eles, né? Eles podem querer ou não perder as bolinhas no jogo, tá? Mas isso a gente tem que fazer um acordo prévio com eles antes. Provavelmente eles vão querer jogar perdendo as bolinhas, mas se eles não quiserem perder as bolinhas, tudo bem, respeite, só conte ali, só ensine para eles a forma do que joga. Primeiramente, uma teoria, uma aula teórica de lousa, de slide, né, sobre os jogos de bolinhas de gude que ocorrem aí no planeta, os mais famosos, foca em 3, né, que é isso, o mata-mata, o círculo, talvez a meia-lua, e na segunda aula trazer isso para a prática, né? Mostrar para eles como se joga, né? Na prática, fazer o desenho do círculo, fazer o espaço adequado. Qual que é o espaço adequado para fazer esses jogos? É um espaço plano, pode ser de terra, pode ser de grama, pode ser de areia, né? Pode ser de cimento, pátio, quadra da escola, sem problema, né? Você vai ter que só usar um giz para delimitar de repente o círculo ou a meia-lua, né? Ou você pode fazer isso com uma fita crepe também, enfim, algo que consiga delimitar o espaço onde vai ser jogadas as bolinhas, trazer sempre a participação do aluno também nessas demonstrações, né? Então logo após essa demonstração, a proposta é, nas últimas 2 aulas de educação física, trazer a prática dos jogos, né? Então eles podem praticar na primeira aula com as bolinhas que eles fizeram, né, na aula de artes, e aí na aula final o professor traz as bolas originais, né, as tradicionais de vidro, para eles compararem, né, como é que é a bolinha que eles fizeram com a bolinha de vidro, comparar a questão do jogo também, e para eles conhecerem o material que é o material tradicional da bolinha de gude, a bolinha de gude de vidro, né, e também suas formas, tudo que também já vai ser falado um pouquinho lá na aula de artes. É isso. A questão da avaliação é o próprio trabalho, né, a própria elaboração das bolinhas, né. Na parte da história eu proponho um questionário sobre toda essa questão histórica das bolinhas, dos jogos populares, uma coisa bem básica aí do que foi falado na primeira parte da sequência didática, nessas primeiras 4 aulas. E da educação física, avaliar mais a participação, a observação, a correção de movimentos. Eu proponho também, né, a apresentação de um seminário no final, algo bem simples, aí, coisa de 5, 10 minutos, que eles podem se organizar em grupo, falar que jogo que eles mais gostaram, explicar para a gente, fazer uma espécie aí de portfólio de apresentação, até para ficar isso também no pátio da escola, no corredor da escola, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado, e claro que o relatório escrito detalha todas essas fases dos projetos, inclusive os jogos, né? Como aqui é um vídeo sucinto,
eu não vou mostrar para vocês aí o jogo em si, sim só o funcionamento do trabalho. Eu posso até fazer um outro vídeo depois mostrando os jogos de bolinha de gude em si, tá bom? Muito obrigado pela atenção.